Oi, oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao Contrafluxo e hoje falaremos sobre fibromialgia. Meu nome é Magali Pugliese e hoje estou aqui com Sheila Oliveira para a gente ter essa conversa sobre fibromialgia. Tudo bem, Sheila? Seja bem-vinda. Olá, Magali. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Sheila Oliveira. Eu sou psicóloga clínica e hospitalar. Atualmente, eu trabalho no hospital em Lauro de Freitas, um hospital municipal de Lauro de Freitas. Já tenho quase 6 anos, na verdade, trabalhando na clínica de dor. E lá a gente ouve muitas histórias, né, que passam por esse caminho da dor, mas o principal foco é a fibromialgia. Os principais pacientes que aparecem no serviço são, são pacientes fibromialgicos. Então, uma dor intensa que pode aparecer em qualquer parte do corpo e ainda todos os dias. E algo que marca muito, é uma dor muitas vezes incompreendida. Fala aí, Sheila, o que é a fibromialgia? Antes de falar propriamente da fibromialgia, eu acho que é importante a gente entender o que é essa dor, né? A dor, na verdade, é um mecanismo de defesa do corpo, né? Um Uhum, mecanismo de alerta do corpo que aparece quando a gente está em perigo de alguma coisa, ou quando sim. a gente tem algum estímulo, né? Então, vamos supor que a gente toque numa panela quente. Aí, né? Isso, A gente vai exatamente. A sentir gente e vai sente a tirar logo a dor, mão. exatamente, sente a dor e retira, Uhum. né? Então, o nosso corpo se defende dessa forma, retirando a mão daquela região que está queimando. Se a gente não sentisse dor, teríamos queimaduras Sim, terríveis, ficaria porque lá e quando você visse, a mão lá estava toda exatamente, né, queimada. então teríamos É um queimaduras alerta, né? mais graves do que o simples tocar nessa Uhum, panela, né. Então essa dor que a gente sente algo de imediato, a gente chama de dor aguda, sim. certo? A dor da fibromialgia, ela é uma dor crônica. Por quê? Porque ela dura mais, pelo menos 3 meses. Uhum, Então é uma dor difusa, como você falou, né, uma hora tá no braço, outra hora tá na perna, tá em várias regiões do corpo e inclusive às vezes eles falam: "A dor tá andando pelo meu corpo", né. Então é uma dor muito difícil de você dizer onde é que exatamente dói, por ela ser difusa. uhum. O paciente com fibromialgia, ele é um paciente que tem outras questões além da dor, não é só a dor que caracteriza a doença, né. Eh, então tem dificuldade de memória, né, muitos pacientes relatam que esqueceram a consulta ou se perderam, não sa foram para o ponto de ônibus, não sabem para onde estão Uhum, indo, né. Então os pacientes se queixam muito de memória, são pacientes que não têm um sono regular, muitas vezes não conseguem dormir bem, ou quando dormem a quantidade de horas necessária, não têm um sono reparador, uhum. né, relatam uma fadiga muito grande, sentem muito cansaço matinal, né. É um paciente que geralmente, na verdade, a fibromialgia geralmente acomete muito mais mulheres do que homens, Uhum. na faixa de 30 a 50 anos, mais ou menos, né. E assim, não sabemos qual a causa ainda da fibromialgia, mas existem estudos que falam que esses pacientes têm uma maior sensibilidade à dor do que as Uhum. outras pessoas, né. Outra observação que a gente percebe nos estudos é que, muitas vezes tem histórias de traumas, Sim. né, nesse paciente. Então, ou o paciente sofreu algum tipo de abuso, ou violência, ou relações difíceis, ou perdas importantes. Muitas vezes veio um luto muito Uhum. forte, né, uma perda de uma mãe, de um pai. Então, assim, O corpo sentindo, né? exatamente. E uma coisa que a gente tem além da fibromialgia, né, muito muito comum nesses pacientes, questões relacionadas à saúde mental. Então, muitas vezes desenvolvem ansiedade, desenvolvem depressão. Então é um paciente que tem uma carga emocional muito Muito grande. grande. E o que a gente percebe é o caminho de médico a médico, Uhum. né? Então, por que que é tão difícil chegar a esse diagnóstico? Verdade, Magali. E assim, é um relato de às vezes anos, né? Porque o que acontece? Se ele sente uma dor no joelho, ele vai procurar um especialista nisso, certo? Ele vai no ortopedista. Se sente uma dor na cabeça, ele vai buscar um neurologista. A fibromialgia não tem um exame que comprove, né? Uhum. Você não faz um exame de sangue, você não faz um exame de imagem para lhe dizer, olha, você tem fibromialgia, certo?
Se tivesse um exame que comprovasse a síndrome, seria mais fácil, Sim. mas infelizmente não existe. Então, os exames que são feitos, eles são feitos para descartar outras doenças, né? Então, você não vai chegar no consultório, mesmo de um profissional que tem expertise no assunto, você não vai estar na primeira consulta sabendo que você tem fibromialgia. O Uhum. profissional pode levantar as hipóteses, mas provavelmente ele vai lhe pedir alguns exames para poder descartar outras Uhum. possibilidades. Então, Então, primeiro vai descartando, né? isso, Para isso. depois realmente chegar. É, porque é basicamente um exame clínico. Existem pontos, né, no corpo em que o médico identifica Uhum. que são pontos onde o paciente com fibromialgia geralmente sente mais dor. Hum. Mas não é só isso. É tudo aquilo que eu falei anteriormente, né? A questão do sono, a questão da memória, tem todos esses outros sintomas para além da dor. E aí, gente, assunto importante. Então, compartilhem, comentem, curtam, envie para alguém que vocês acham que esse episódio pode ser importante, tá bom? E aí, você trazendo isso, Sheila, essa questão, né, de todo esse caminho para poder ir buscar o diagnóstico, a gente percebe como é difícil a validação, né? Então, existe a validação da própria pessoa, tipo assim, hoje estou sentindo em tal lugar, como você mesmo falou, a dor anda. Então, amanhã já está em outro lugar. Então, por essa dor andar pelo corpo, eu acho que a própria pessoa, às vezes, fica na dúvida do que está sentindo. E aí existe talvez a falta de validação, né, a dificuldade de validação da própria pessoa, e isso, né, deve trazer algumas questões realmente para ela, como também nas suas relações, né, relacionamentos pessoais, inclusive de trabalho. Isso acontece? Bastante, Magali. É bastante. Então, como você falou, a gente tem um paciente poliqueixoso, Uhum, né? Porque além da dor, ele está se queixando de outras coisas, está se sim. queixando do cansaço, está se queixando da memória, está se queixando de uma série de coisas. A gente tem um paciente cheio de limitações, Uhum, certo? E não é que ele não possa fazer mais nada do que fazia antes, mas é claro que se você tem dor, você não consegue fazer o que você fazia antes, né? E aí isso afeta as relações dentro de casa, porque o esposo não compreende, então ele quer ter relações sexuais, a paciente não consegue porque está com dor. Existe uma cobrança muito grande, principalmente pensando na mulher, né? Que a gente sabe que a cobrança da sociedade em relação à mulher é muito maior em uhum, relação a uma série de coisas, inclusive nos cuidados domésticos. Então, se essa pessoa está com dor, ela não consegue fazer o que ela fazia antes. Então, ela não consegue limpar a casa como ela limpava antes. Ela não consegue cuidar dos filhos como ela cuidava antes. Então, existe uma cobrança muito grande da família em relação a isso. Se ela trabalha fora, como esse cansaço matinal ele aparece muito frequente, então ela tem dificuldade de levantar da cama para ir para o trabalho, ela tem dificuldade de chegar no trabalho. E no trabalho muitas vezes é vista como preguiçosa, uhum, tá fazendo corpo mole, sim. né? Então os próprios colegas de trabalho acham que está inventando essa dor para não trabalhar. É, como a fibromialgia ela não tem aquele exame que comprove, vai ser só o que você diz, né? Então, se eu digo que eu Algo tenho relatado, né? isso, ou então preciso de um relatório médico para confirmar o que eu tenho, Uhum, né? Você precisa sempre de algo para provar que você tem, porque a dor ela é muito subjetiva. Porque da mesma forma que o paciente pode acordar péssimo, no dia seguinte ele pode acordar melhor. E a intensidade da dor do que ele vai sentir, a gente não tem como mensurar isso, uhum. né? Se eu sinto uma dor e você sente a mesma dor, não tem como a Não gente tem, né? Dor mensurar, não se né? mede, né? Exatamente, assim, a gente tem uma escala de dor que vai de 0 a 10, que a gente Uhum. trabalha muito para a gente saber como é que o paciente está naquele dia. Sendo 0, dor Mas para nenhuma, cada pessoa, né, e vai ter 10, exatamente, ter uma a forma. dor máxima que ele consegue sentir, Uhum. mas é uma escala subjetiva, né? Então, as relações elas começam a ficar muito complicadas por conta de tantas coisas que o paciente sente e que às vezes as pessoas não têm tanta paciência, né? E aí você trazendo essa questão do acordar, né, eu fico imaginando, eh, como isso não contribui para a saúde mental. E um dos relatos que eu vi foi uma pessoa falando assim: "Eu acordo, abro o olho, já faço um rastreamento no meu corpo
e já fico preocupada. Será que hoje vai ser um dia de dor? Então ela vai fazendo um checklist assim no corpo para tentar localizar algo que já está ali, mas ela já fica preocupada se durante o dia se não vai aparecer novamente aquela dor e essa ansiedade persiste todos os dias, porque pode acontecer de ter todos os dias as dores, né? E de Sim. intensidade. Então, a fibromialgia ela interfere, né? Ela pode realmente influenciar na saúde mental dessas pessoas. Sim, eu acho que uma coisa muito importante que você traz, né? Porque se a gente tem um paciente que se queixa de dor e as pessoas que estão ao redor se cansam de ouvir, Uhum. qual é o caminho que se dá, É. né? O isolamento. Então É são se pacientes, calar, né? isso, se calam, É. se Guardar isolam, para ela aquela dor. exatamente, deprimem muito mais porque não tem com quem compartilhar, né? Tem famílias que são maravilhosas, que apoiam, que dão suporte, mas tem família que simplesmente ignora. Então a rede de apoio é muito Muito importante. importante, a rede de apoio faz toda a diferença. E até informação, a gente fala muito aqui nos episódios, né, do Contras, como a informação, ela é um instrumento de ajuda. Então, assim, é a parte primária mesmo, é uma ajuda. Primeiro passo seria realmente a informação, né, e como é importante para essa rede de apoio ter esse conhecimento sobre algo que às vezes parece abstrato, mas é real, né? Tá Uhum, ali, a pessoa tá sentindo e é muito intenso. sim, porque aquilo que a gente não vê, a gente tem dificuldade de acreditar. E dor a gente não enxerga, É. dor a gente sente, E né? ainda quando não tem um exame de imagens, Uhum. um exame de sangue, um exame genético, então ainda fica uma situação ainda mais difícil, né? E aí a gente vai tendo os agravantes, né? Porque o paciente ele vai ficando mais depressivo, vai se isolando, então ele interfere no contato social, ele vai perdendo contato com alguns amigos, né? Uhum. O trabalho, as relações ficam difíceis, Até os então amigos, né, chamando, poxa, todo dia ela tá com dor, né? Todo dia, vai chamando aí, hoje eu tô com dor, amanhã eu tô com dor, né? Então, essa solicitação, e às vezes a pessoa não tem condições de acompanhar, né? Aquele esquema dos amigos, né? Aquela sim, programação, e às vezes também não tem, as pessoas não têm esse olhar, por falta, às vezes, até de informação. É isso, Sheila? sim. Eu diria um pouco mais, Magali, talvez não só a falta de informação, porque algumas pessoas sabem o que tem, estudam o que tem e Uhum, passam essa informação. Eu acho que muitas vezes é uma dificuldade de empatia mesmo, sabe? De uhum, você compreender que você precisa se colocar no lugar do outro, que você uhum, precisa entender. Então, se eu te chamei hoje e você não pode ir, eu vou deixar de te chamar ou eu posso te chamar num outro momento, né? Ou eu posso conversar com você sobre o que você está sentindo. Tá bom, hoje a gente não vai, você quer que eu passe aí? Né? Então, acho que pensar nesse lugar de quem precisa de apoio é muito importante, né? uhum. E no suporte, né? Como é que a psicologia ela pode oferecer um suporte para essas pessoas? E como seria esse tratamento? Já que não tem um exame ali, né, específico para poder trazer esse diagnóstico. Então, como seria esse tratamento e esse suporte? Quando a gente fala em tratamento da fibromialgia, a gente precisa pensar sempre na equipe multi, Uhum, certo? Se a gente entende que o corpo e a mente, eles não se separam, a gente precisa cuidar desse todo, tá? Então, o tratamento, ele é medicamentoso, certo? O médico prescreve analgésicos, anti-inflamatórios, antidepressivos, porque muitos pacientes precisam do antidepressivo. A gente precisa pensar em movimentar esse corpo. A gente uhum. precisa de um profissional de fisioterapia. A pessoa precisa entender que fazer atividade física é importante. Então, a dor, ela não vai ser uma restrição para esses exercícios, não é isso? Isso, se você não Então, tiver nenhuma outra comorbidade que precise, uhum. né? Então eu sempre falo, Então, o interessante exercício seria um remédio. é, o exercício ele é um remédio não só para fortalecer esse Uhum, corpo que está doendo, então eu vou fortalecer a musculatura onde dói mais, mas como fortalecer outras coisas, porque quando a gente faz atividade física, a gente libera neurotransmissores. sim. Se a gente está falando de paciente com dor, paciente com ansiedade, paciente com depressão, a atividade física ela é extremamente importante, porque ela vai ajudar nesse processo, né? Então a gente precisa pensar também
nessa alimentação desse paciente, né? Quando o paciente está em crise, porque assim, o paciente não está em crise o tempo todo. Existem dias em que ele consegue fazer as coisas, mesmo com dor, mas um nível mais baixo de dor, que ele consegue fazer as coisas dentro do razoável. Tem dias não. Tem dias que a crise é tão grande que os pacientes relatam: eu não saí da cama essa semana, né? Então, assim, o que a gente pode pensar enquanto profissional de saúde mental? Como a gente pode fortalecer esse paciente? A relação da dor física, a dor do corpo, com a questão do emocional, ela é extremamente importante. Então, o paciente que tem consciência disso consegue lidar mais facilmente com seus problemas, né? Então, identificar os gatilhos, né? Por exemplo, eu tenho pacientes que se estressam com alguma situação específica e o estresse faz com que o corpo ele enrijeça mais, então as dores elas acabam aumentando, né? Você receber uma notícia ruim, você passar por um problema no trabalho, então tudo isso influencia. Então o que a gente faz? A gente tenta buscar o que são esses gatilhos para você, né? E não existe uma receita de bolo, cada um vai ter Não. os seus gatilhos. Então identificar quais são esses gatilhos para que a gente possa cuidar disso. O que a gente pode evitar, ok, a gente evita. Por exemplo, tem paciente que fala: não aguento ver jornal porque eu fico super tensa. Então tá, vamos ver outras coisas. Vamos tirar o jornal porque agora não é o momento. O que a gente não pode evitar, a gente, através da terapia, pensa em possibilidades de como lidar com aquilo, Sim. certo? Então, assim, estresse no trabalho. A gente não tem como evitar em alguns momentos. Então, como é que você se fortalece diante disso? Né? Quais os mecanismos que você tem para se fortalecer, para lidar com essa situação? Na terapia, a gente busca também fortalecer essa rede de apoio, que é extremamente importante. E faz uma diferença terrível, Magali. Sim. Você ter apoio em casa, mesmo que não seja de um parente, um familiar, mas de um amigo, um vizinho, faz toda a diferença. É o Né? suporte, né? Alguém que te escute, a escuta ela é extremamente importante. Você pode não falar nada com o paciente, mas de você estar ali sendo presença, você já traz para ele um acalento, né? Conforto. Exatamente. E isso faz a diferença. A gente tem um grupo lá no hospital, ele é um grupo psicoeducativo, e a gente sempre traz um grupo psicoeducativo, a gente traz uma temática que tem a ver com coisas que elas vivem, né? A gente já falou de ansiedade, de depressão, de relações. Então, a gente sempre está falando sobre alguma coisa que, inclusive, elas trazem como demanda. E aí, nesse grupo, a gente busca materiais para que elas possam falar. Então, o objetivo é desenvolver a fala, né? Dá espaço, né, para essa Espaço para fala. essa fala, para que esse corpo possa falar de outra forma que Sim. não através da dor, Sim. né? E uma coisa interessante que a gente já observou uma vez nesse grupo, a gente fazendo uma dinâmica, sou eu e uma outra psicóloga, uma paciente não falou durante o grupo, no final do grupo ela falou um monte de coisa. Ela disse que tinha entrado lá com nível 9 de dor, saiu com nível 2 de dor. Ei, que E assim, a gente não beleza. passa medicação, a gente é Eita, chega a arrepiar aqui. psicóloga, né? E só a possibilidade de você ter esse espaço de fala, um espaço de escuta qualificada. Falar. O grupo é um lugar de pertencimento, todo mundo aqui é igual a mim, É. todo mundo sente o que eu sinto, claro que em proporções diferentes, porque cada um tem uma história de vida também, mas é um lugar de você se sentir E pertencendo a você vê que algo. não tá sozinha, né? Que Exato. mesmo no seu universo, na sua subjetividade, tem pessoas ali que também, né, enfrentam esses desafios todo dia. Então, realmente deve ser muito acolhedor. Sim, sim, muito. É encantador, assim, a gente, enquanto profissional, é de uma riqueza tremenda, sabe? De você estar vivendo aquilo ali, é muito, muito bom mesmo. Que bom. Aqui no Contrafluxo a gente tem o costume de pedir para que o nosso convidado, né, deixe uma reflexão, uma pergunta para quem está nos assistindo. Diga aí alguma coisa para quem está nos ouvindo. Na verdade, eu queria falar duas coisas, né? Pensando primeiramente nesse paciente com dor crônica, de que ele possa entender que ele não é essa dor, tá? Ele é muito mais do que essa dor, e é claro que a dor limita, mas ela não pode te incapacitar, ela pode te limitar a fazer determinadas coisas, mas você precisa entender que você é muito maior do que essa dor. E eu queria falar também para os familiares, né, que são as principais queixas que a gente recebe
na clínica de dor, dessa não escuta, desse não acolhimento, o quanto isso faz diferença, o quanto você se preocupar em hoje eu não consigo lavar um prato, deixa que eu lavo por você, né? Desse cuidado com o outro e que com certeza esses cuidados pequenos que a gente pode ter com o outro que sente dor, minimizam ainda mais essa dor. Sheila, muito obrigada. Agora fala um pouquinho onde as pessoas podem te encontrar. Ô, Magali, obrigada a você, né? E assim, é muito gratificante para mim falar sobre a Uhum. fibromialgia, porque é um tema que pouco se falava. Precisa muito ser Precisa, falado. Por isso, precisa. gente, ó, compartilhem aí, ó, com todo mundo. Curtam, ó, várias curtidas e comentem se vocês conhecem alguém, passe esse episódio para essa pessoa, porque realmente é algo que precisa muito de espaço de Sim, fala, né, Sheila? muito, muito, Magali. E assim, eu fico feliz que isso está crescendo, sabe? Inclusive, a gente já observa hoje em filas de supermercado Sim. o símbolozinho lá lilás, que Ai, é que do coisa boa. fibromialgico, né? De prioridade nas Uhum. filas. É, Que algo antes não existia, né? não, não existia. Então, as Uhum. pessoas estão Estão olhando para isso, olhando, né? estão olhando. Séries estão falando sobre fibromialgia. Uhum. Então, eu fico muito feliz mesmo da Sim. gente ter essa possibilidade de ter esse espaço aqui com você, para a gente estar falando sobre essas coisas, E onde né? pode te encontrar? Tem o Instagram da Sim. Clínica da Dor, que é o @clinica.da.dor, né? A gente sempre coloca coisas lá do que a gente vive no hospital, o grupo, Uhum. enfim. E tem o meu WhatsApp, que é o 71984311648. Sheila, muito obrigada. Com Transfluxo, muito obrigada por esse espaço tão importante. E Estúdio 585 também. Até mais.